Olá, queridos alunos. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver algumas reflexões acerca da construção da teoria hermenêutica jurídica. Essa teoria hermenêutica jurídica, entretanto, ela deve ser bipartida. Nós podemos falar em uma teoria hermenêutica no curso da tradição do positivismo jurídico e depois uma nova teoria hermenêutica, uma nova hermenêutica a partir do desenvolvimento do pós-positivismo. Antes de entrarmos no discurso hermenêutico do positivismo, é importante que nós tenhamos em mente que anteriormente imperava o pensamento do justnaturalismo. O justnaturalismo, ele tem duas versões. A primeira versão, a chamada versão clássica ou teológica com o pensamento de Tomás de Aquino, e uma segunda versão, uma versão moralizante com o pensamento de Immanuel Kant. Bom, vamos primeiro a uma rápida pincelada sobre o que propunha Tomás de Aquino. Aquino é o representante de uma tradição jurídico-teológica conhecida como escolástica. Aquino representa um dos doutores da Igreja Católica e, por isso mesmo, um grande professor, um grande doutrinador. Em sua teoria do direito, Aquino apresenta para nós a ideia de que o sistema jurídico ele é composto por três níveis diferenciados. Aquino dizia que, acima de todas as ordens jurídicas, existiria aquilo que ele denominava em latim de lex aeterna. A lex aeterna seria um ordenamento jurídico especial criado por Deus para seres especiais, o que não nos inclui. Ou seja, esses seres especiais, essas criações divinas de primeira ordem, seriam na realidade os anjos, em suas mais variadas formações, querubins, serafins, etc. Aquino está imaginando que antes de Deus criar um sistema de conduta para os seres humanos, antes dele criar um mundo, já existia o universo celestial. E para isso, para eles, ele estabeleceu as premissas da lex aeterna. Percebam que é um conjunto de normas, inclusive jurídicas, tão jurídicas que havia previsão de punições para os casos de infrações. É o caso, por exemplo, da queda, da punição de Lúcifer, consequentemente. Num segundo escalão, Aquino imagina um ordenamento jurídico criado por dois grandes grupos. Uma lex naturalis, um direito natural propriamente dito, que são as leis da natureza. Esse conjunto normativo é um conjunto físico, químico, biológico e, consequentemente, não tem como ser violado. Aquino está, na realidade, dizendo o seguinte: as leis da física, as leis biológicas, as leis químicas são leis no seu sentido jurídico, mas não tem punições porque não tem transgressões. Ninguém consegue burlar a lei da gravidade. Ninguém consegue burlar uma lei de Newton ou alguma coisa do gênero. Aquino imagina, entretanto, mais um conjunto normativo que será denominado de lex divinas. A lex divinas é exatamente as leis que Deus criou para o homem. Contudo, temos um problema. Esse ato de criação e essa incorporação, principalmente nas escrituras, no texto bíblico, tem um problema interpretativo fundamental. Ora, as escrituras foram elaboradas por uma racionalidade diferente da racionalidade humana. Aquino está pressupondo que o autor das escrituras, Deus, não conseguiu, mesmo com toda a sua capacidade, tornar a sua normatividade tão clara, tão precisa para os seres humanos, em razão exatamente da nossa limitação intelectual. Com isso, como Deus resolveu o problema? Na concepção de Aquino, Deus nomeou o papado. O papado, então, será responsável pela interpretação da lex divinas na Terra. E exatamente o papado fixará o seu sentido. Perceba aqui que Aquino não fala em nenhum método hermenêutico. É um discurso de autoridade. O que o papado definir como é a verdade será aplicado e pronto, acabou.
Mas há uma variação da lex divinas, que é a criada pelo próprio livre-arbítrio humano, pela política humana, que é a lex humanitas. A lex humanitas é a lei estatal, é a lei de um Estado nacional, é a lei de um país. É um código, é uma lei, é uma decisão política sobre algo. Aqui, no entretanto, vai imaginar que a lex humanitas, para que ela seja válida, para que ela possa ser cumprida pelos seres humanos, ela tem que respeitar simultaneamente a lex naturalis e a lex divinitas. Caso contrário, nós teríamos leis humanas contra os desígnios de Deus. E exatamente isso representaria na Idade Média uma heresia. Heresia combatida pelo Tribunal da Inquisição. Consequentemente, Aquino nega qualquer validade, qualquer normatividade, qualquer obrigatoriedade a uma lei humana, política, que contraria o patamar normativo anterior. Percebam aqui que a teoria de Aquino não comporta espaço para uma teoria hermenêutica e nem traz problemas interpretativos de maior gravidade. Uma outra versão do justnaturalismo, o justnaturalismo nascido do iluminismo, o justnaturalismo kantista, é um justnaturalismo dessacralizado, ou seja, perdeu-se o conteúdo mágico, mítico, religioso, em detrimento de um saber científico. Nós vamos tirar onde antes havia de religião, de misticismo, e aplicar agora o saber humano a um nível de cientificidade absoluto. Dentro dessa estrutura, Kant é o grande destaque. Kant está exatamente preocupado sobre como é possível que o ser humano crie para si leis verdadeiras, leis produtos de um saber verdadeiro que não dependem de uma situação concreta e sejam sempre perfeitos, verdadeiros e universais. Ou seja, o que Kant quer é criar uma norma moral que seja sempre correta, sempre justa, sempre verdadeira. Consequentemente, Kant diz, se eu digo que matar é errado hoje, foi errado há 30 anos atrás, foi errado há 100 anos atrás, será errado daqui a 1000 anos. Kant imagina então a necessidade de criar uma fórmula, um método chamado de imperativo categórico. O imperativo categórico é uma fórmula racional que traduz para os seres humanos como deve ser uma determinada ação correta. Por meio do imperativo categórico, então, o ser humano tem acesso mental a um conjunto de normas morais. Entretanto, para Kant, o direito é diferente da moral. A moral é uma norma pensada, mas sem capacidade prática. O direito, por outro lado, é um sistema de coerções, de punições. Uma premissa jurídica, se desobedecida, atrai uma punição. Uma premissa moral, se desobedecida, atrai pura e simplesmente uma espécie de reprovabilidade social. O que Kant imagina, então? Se a moralidade é psicológica e se processa no interior da mente dos seres humanos, eu não tenho como saber se nesse exato momento eu não sou morto porque alguém entende que matar é errado ou simplesmente porque essa pessoa tem medo de ser presa. Dentro dessa ideia, Kant acoplará o direito no interior da moral. Ou seja, em Kant, toda norma jurídica é produto da moralidade, é produto do imperativo categórico, é um comando moral, entretanto, adicionado um elemento de coerção externa, a sanção, a punição. Kant diz então, que toda norma de direito é moral com mais o plus da punibilidade. Percebam que para Kant o problema da interpretação do direito não existe. Se eu não entendo uma norma jurídica, eu tenho que lançar mão do imperativo categórico e essa fórmula
traduzirá para mim se aquela conduta é justa ou injusta, é correta ou incorreta. Consequentemente, na doutrina kantiana da moral e do direito, também não temos espaço para interpretação. Quando o vamos ter? Quando exatamente nós adentramos o terreno do juspositivismo. O positivismo jurídico, então, é um marco histórico para a tradição do direito e um marco fundamental para a hermenêutica. Por meio do positivismo jurídico, nós redescobrimos a importância da hermenêutica. Entretanto, antes de falarmos sobre o positivismo jurídico, eu gostaria de traçar para vocês um quadro com 3 características fundamentais de toda teoria positivista. Ou seja, toda teoria positivista tem necessariamente 3 características, sem as quais, caso esteja ausente uma dessas características, nós não poderemos falar em teoria positivista. Primeira característica: toda teoria positivista preza por uma pureza. Ou seja, toda teoria positivista acredita, consequentemente, que existe um critério, um teste, um método que permita diferenciar o que é conteúdo jurídico do que não é. O que não é pode ser qualquer coisa. Pode ser moral, pode ser religião, pode ser economia, pode ser arte, pode ser ética, mas não me interessa ao direito. O positivismo prega, então, que caberá ao jurista concentrar-se nesse objeto puro chamado direito. Cada teoria, entretanto, vai discutir qual é o objeto do direito, como nós veremos na sequência. Entretanto, segunda característica de toda teoria positivista é a crença de que o direito é um sistema completo de normas jurídicas. Um sistema tão completo que ele não possui lacunas. Ele não possui antinomias. Ou seja, toda norma jurídica forma um sistema tão harmônico que muitas vezes os positivistas usam a metáfora da engrenagem de um relógio. Todas as normas se encaixam e correm tão simetricamente que com tal harmonia o direito funciona de modo completo. Se de repente uma engrenagem dessa para, o sistema inteiro entra em colapso. A ideia principal, então, é que essa harmonia, esse sistema, serve para garantir o bem mais valioso do positivismo jurídico, a previsibilidade das decisões judiciais, a que nós vamos chamar de segurança jurídica. A terceira e última característica do positivismo jurídico é exatamente a percepção de que, ainda que nós não tenhamos normas colidentes e que toda colisão jurídica seja apenas uma aparência, uma ilusão, ilusão essa solucionável por 3 regrinhas mágicas. O positivismo jurídico ele diz o seguinte: se eu acho que eu tenho 2 regras entrando em colisão, basta lançar mão de um desses 3 elementos que a colisão evapora, desaparece no ar. Primeira regrinha, todo mundo conhece desde os primeiros períodos da faculdade, é a regra da hierarquia normativa. Ou seja, se eu tenho 2 normas, uma em patamar superior, uma em patamar inferior, a norma hierarquicamente mais alta tem o poder de necessariamente anular a norma hierarquicamente de grau menor. Segundo critério, se eu tenho normas horizontais de mesma hierarquia, valerá a norma mais nova. Isso porque a norma mais nova revoga a norma mais antiga, passando agora a ser aplicada em sua substituição. E por fim, excepcionalmente, eu teria o chamado cânone da subsidiariedade. Eventualmente, eu teria uma norma especial e essa norma especial seria aplicada em substituição às normas que regulariam situações gerais. Percebam, situação geral coexiste, coabita com a norma especial.
Aplico a norma geral aos casos especiais, aplico a norma especial às suas especialidades. Entretanto, há alguns casos de lacuna, ou seja, há alguns casos em que o ser humano, o legislador político, ele não é capaz de prever, até porque a sociedade evolui, as relações sociais se transformam e o direito está sempre um compasso historicamente atrasado. Então, como proceder? Todo positivista nos dirá então o seguinte: quando não tiver regra legislada, caberá ao magistrado criar uma norma discricionariamente e aplicá-la de maneira retroativa àquele caso concreto. Essa terceira condição, essa terceira característica, ela mina e coloca em risco, por isso mesmo ela tem que ser muito bem dosada, muito bem controlada, o próprio cânone da segurança jurídica, que marca a característica número 2 do direito. Bom, vamos ver agora como é que essas três características, de uma maneira dinâmica, se desenvolverão na nossa história, ou seja, na história do direito. A primeira grande teoria positivista será batizada de Escola da Exegese. A Escola da Exegese, ela nasce na França em 1804, logo após a Revolução Francesa, logo após a tomada de Napoleão Bonaparte ao poder. Napoleão Bonaparte se autocoroa imperador da França e uma das suas primeiras grandes realizações será exatamente formular um projeto de código civil para a sociedade francesa. Esse código civil, batizado aí de Código Napoleônico, ele tem uma ambição muito grande. Napoleão acredita que por meio das suas regras, o legislador, o Estado francês, mudará a sociedade francesa. A sociedade francesa, que até a Revolução ainda tinha base feudal, ainda tinha uma base agrária, migrará para um sistema capitalista industrial na concepção. E é o código que vai fazer essa ponte. É o código que vai funcionar como motor transformador da história francesa, acreditará Bonaparte. Para isso, o que ele vai fazer? Ele vai partir da ideia de que todas as normas previstas no código não têm base anterior. Ou seja, a criação do Código de Napoleão Bonaparte romperá com toda a tradição do justnaturalismo. Bonaparte diz o seguinte: o código é produto político do Império Francês. Ele não se baseia em valores cristãos, ele não se baseia em uma moral kantista, ele se baseia na política. Ele se baseia num conjunto de decisões produzidas por ele e pelo parlamento francês. Dentro dessa mecânica, o Código Napoleônico regula as relações entre particulares e vale para si. Napoleão Bonaparte tinha uma ambição tão grande nesse código que ele acreditava que o seu código seria tão perfeito que ele continuaria a existir, inclusive depois da sua morte. Ele acreditava que o Código Napoleônico seria desprovido de qualquer modalidade de antinomia e mais, qualquer modalidade de lacuna. O Código Napoleônico, por isso mesmo, se vocês tiverem oportunidade a ter acesso a um exemplar, ele é um volume gigantesco. Nós estamos falando em mais de 2.000 regras jurídicas com subdivisões para poder tentar regular tudo que fosse possível e imaginável. Ou seja, esse código regularia o nascimento, as relações contratuais, obrigacionais, os casamentos, as relações de direito de família, as relações de direito de sucessão e até o pós-morte de um francês. Tamanha ambição representaria, é claro, uma extensividade, uma prolixidade normativa. A escola da exegese, ela surge então como um movimento jurídico acadêmico de defesa do código, de formação de uma nova classe de juristas. Uma classe de juristas presos ao código, amarrados ao código, uma vez que essa é a vontade política do Estado francês.
O que a escola de exegese quer defender, e dois são seus grandes nomes, Proudhon e Duranton, é exatamente a ideia de que o novo jurista, o jurista francês de 1804, ele não precisa mais de novos conteúdos ou de conteúdos extrajurídicos. O código basta, o código é o alfa e o ômega de todo o trabalho de interpretação do jurista francês, consequentemente. E mais, o jurista que aplica o código, ele está algemado à literalidade do código. Ou seja, ele não pode lançar no código os seus próprios valores, as suas convicções éticas, os seus elementos morais, porque ele tem a obrigação de garantir a segurança jurídica, ou seja, a previsibilidade. Significa que se A está para ser julgado e ele tem um caso igual a B, a mesma decisão tem que ser aplicada a A e tem que ser aplicada a B, ou eu não garantiria igualdade a esses dois cidadãos. Todo o trabalho da escola de exegese, na realidade, se resume ao fato de uma frase de Duranton. Duranton diz que desde que o código entrou em vigor, o serviço dele como professor na Universidade de Paris ficou mais fácil. Antes, ele tinha que preparar aulas. Ele tinha que estudar o direito romano, ele tinha que estudar o direito natural, ele tinha que estudar as leis dos outros países. Agora, ele simplesmente lia o código para os seus alunos e fazia leves comentários. Ou seja, todo o papel acadêmico era afirmar e reproduzir exatamente as normas pré-estabelecidas pelo código. A escola de exegese, ela vai criar para nós o primado, o dogma da mens legislatores, ou seja, da vontade do legislador. É ela uma vontade histórica, uma vontade marcada num determinado momento, que deve ser objeto de interpretação. Imagina, consequentemente, que se uma lei ela é criada e ela tem a sua eficácia prolongada no tempo, nas concepções de Duranton e de Proudhon, o seu sentido não pode variar. Deixa eu dar um exemplo. Imagina uma regra presente no código que diz para nós que veículos estão proibidos de transitar no parque. Bom, se eu tenho uma regra de 1804, significa para nós que veículos deverão ser lidos como o mesmo sentido que o legislador atribuiria na data da criação normativa. Então, consequentemente, mesmo que nós estejamos 210 anos na frente, teríamos ainda como cristalizado o sentido originário do seu legislador e manteríamos a mesma proibição no mesmo sentido que o texto original e a vontade original criadora desse texto. Ou seja, em 1804, estaríamos basicamente falando de charretes. Em 2014, nós estamos trabalhando com veículos totalmente diferentes. Nós estamos falando de automóveis, motocicletas, caminhões, sei lá, skates, bicicletas, até mesmo aviões. Entretanto, essa evolução linguística não é e não pode para a escola de exegese ser aplicada. O sentido de uma palavra não é um sentido transformado, é um sentido preso à vontade do seu criador. E, consequentemente, essa posição radical da escola de exegese trará graves problemas para a aplicação do direito. Tanto vai ser problemático que François Genis, ainda preso à escola de exegese, criará um braço menos radical. Para tentar resolver o problema das lacunas que vão surgir e terão que ser reconhecidas, uma vez que a sociedade francesa de 1804 até 1890 sofrerá uma mudança radical, ele desenvolverá aquilo que será batizado de Escola da Livre Investigação Científica. A proposta de Genis aqui é perceber que lacunas existem e que muitas vezes essas lacunas deverão ser supridas por outras fontes do direito. Ou seja, pela primeira vez, Genis está autorizando o juiz a aplicar analogias,
aplicar costumes, aplicar princípios gerais. Como? Como ele quer? Não. Com base em suas convicções? Não. Ele tem que, através de uma metodologia, expressão de François Genis, calçar os sapatos do legislador do Código Napoleônico. Ou seja, ele tem que voltar a 1804 e, como legislador do Código Napoleônico teria pensado, ele teria que produzir a sua decisão. A ideia de Genis aqui, então, é que mesmo no futuro, a criação do direito para os casos de lacuna tem que ser atrelada à vontade de um legislador originário ao passado. Bom, essa estrutura ela vai funcionar muito bem na França, mas a Alemanha, no curso do seu processo de criação e formação, de autonomização do Estado alemão, vai repudiar a tradição da escola de exegese. Savigny é um importante nome que fundará a chamada escola histórica no início do século XVIII. A proposta de Savigny aqui é defender o chamado romantismo jurídico, ou seja, a crítica ao excesso de racionalidade que imperava na escola de exegese. E exatamente por meio dessa crítica a um excesso de racionalidade, Savigny informa para nós que não é a regra, a lei, a principal fonte do direito. Savigny identifica para nós que, na realidade, não é o legislador, enquanto pessoa, criador do direito. Ele fala ao inverso de uma ratio iuris, em um espírito do direito, mas não em uma versão ectoplásmica, pelo amor de Deus, gente. Savigny está dizendo o seguinte: paira sobre nós a história. E é essa história, dotada de uma racionalidade, mais ou menos aos moldes hegelianos, ou seja, é através dos costumes que nós, no nosso momento presente, vamos aprender o que é o direito. Ou seja, todo mundo sabe o que é direito. Eu, vocês e qualquer pessoa que frequentou ou não um banco do curso de direito conhece tanto direito quanto qualquer outro. Por quê? Ele vive numa sociedade. Ele absorve os costumes dessa sociedade. E são esses costumes que deverão nortear o legislador para criar a regra jurídica. Savigny informa para nós algo extremamente interessante. Diferentemente da proposta da escola de exegese, Savigny acredita que não será a lei que criará o direito, mas o direito enquanto manifestação cultural que cria a lei. Consequentemente, a escola de exegese, ainda de maneira ingênua, acreditava que se criássemos uma lei mudaríamos uma realidade. Savigny vai dizer para nós: ledo engano. Não é uma lei nova que muda a realidade. É a realidade que mudará a lei. Se eu crio uma lei contrária aos costumes de um povo, Savigny diz, essa lei não vai ser obedecida. É o caso da chamada lei natimorta. É o caso da lei que caduca ou que não pega. Ou seja, não vai funcionar. Não tem acatamento, não tem obediência. Entretanto, a ideia e o estudo dos costumes em Savigny exigirá de nós o desenvolvimento de métodos científicos de interpretação. Savigny estabelece então 4 grandes métodos que, por meio deles, o intérprete jurídico poderá, através de uma leitura normativa, absorver os costumes e compreender, consequentemente, como esses costumes transformam a lei. Savigny percebe, inclusive, que a lei evolui, a lei é fluida, a lei é dinâmica, a lei muda à medida que a história da própria sociedade muda. Primeiro método, Savigny o batiza de interpretação gramatical. A interpretação gramatical não tem nada de diferente das interpretações desenvolvidas, por exemplo, no movimento protestante ou lá em Schleiermacher na sua hermenêutica filosófica.
A interpretação gramatical é o estudo dos signos linguísticos formadores da lei. É o conhecer a estrutura formal da linguagem para tirar dela sentido. Depois, nós temos a interpretação lógica a nosso favor. A interpretação lógica, então, vai induzir o intérprete à compreensão da finalidade daquela estrutura linguística e de qual a ratio, a lógica, a função da norma por detrás. Savigny diz o seguinte: não existe norma jurídica inútil. Não existe norma jurídica desatrelada de uma função. Então, logicamente, eu tenho que perceber para que essa lei foi criada. É essa percepção que norteará o aplicador a encontrar logicamente o seu destino. Savigny diz também que eu não posso ler uma regra longe das outras e defende o uso da interpretação sistemática. E, de maneira revolucionária, entende que nós devemos lançar mão de uma interpretação histórica. Cuidado com essa ideia. A interpretação histórica em Savigny não é voltar ao passado, não é voltar ao momento do legislador. A interpretação histórica em Savigny não exige que nós congelemos a norma no seu momento. Ao inverso. A interpretação histórica de Savigny é evolutiva. É a percepção de que culturalmente uma sociedade se transforma. Culturalmente, a história da sociedade é diferente entre o tempo em que a norma é criada e o momento em que ela é aplicada. Caberá, consequentemente, ao intérprete ter essa sensibilidade e perceber esse distanciamento histórico para, consequentemente, evoluir junto com a leitura dos costumes, a leitura dos textos normativos. Na concepção de Savigny, então, uma norma não fica velha. Uma norma traz em si um potencial de autotransformação, se ela for criada em conformidade com os costumes. Bom, estamos no século XIX. O início do século XX, na Alemanha e na Áustria, será marcada por uma outra tradição jurídica mais radical. Entra em cena aqui a principal e mais importante teoria jurídica do nosso tempo ainda. Ou seja, o século passado tem no nome de Hans Kelsen o nome da teoria jurídica mais importante. E Kelsen, então, é responsável pelo chamado positivismo jurídico-normativista. O que o Kelsen está dizendo? Kelsen é autor de uma obra principal que ele denomina de teoria pura do direito. A teoria pura do direito, como toda teoria positivista, nós já vimos, ela defende, então, que existe um critério que traz para nós o conceito de direito e separa o direito de outros elementos. Ou seja, caberá ao cientista do direito identificar esse conceito e, a partir de então, só focar a sua atenção no que é conteúdo jurídico. O que não é problema de qualquer outro ramo. Senhores, o problema da economia não é do direito, o problema da moral não é do direito, o problema das artes, da ciência, da religião não é do direito, nos dirá Kelsen. O direito é produto do próprio direito. A teoria de Kelsen, ela ancorará a pureza do direito naquilo que nós podemos chamar de autopoiese. O que Kelsen dirá para nós? Só é norma jurídica aquela norma jurídica criada pelo próprio direito. E isso é extremamente importante, porque o direito, diferente de outras normas existentes no mundo, das normas da física, da biologia, da química, por exemplo, elas não estão no plano do ser, ou aquilo que os alemães chamam de Sein. Ela está no plano do dever ser, ou aquilo que os alemães chamariam de Sollen. Qual que é a diferença principal? O dever ser não é real, não é concreto. O dever ser, na realidade, ele é abstrato. É uma figura mental que traça para mim condutas e cria em mim a expectativa de que essas condutas serão observadas. Quando eu digo que o direito não pode garantir o ser, eu digo o seguinte:
Se alguém comete um crime, não tenho garantias que ele será punido. Eu tenho sim a ideia, a expectativa de que ele deve ser punido. Mas ele pode ser inocentado. Ele pode morrer antes da pena. Ele pode fugir. E um universo de possibilidades pode acontecer. O direito não garantirá esse universo. O direito não controla esse universo. O direito só controla as expectativas, diz o Kelsen. Consequentemente, Kelsen percebe para nós que o direito, como norma jurídica, para que ele exista, ele precisa atender a um requisito chamado validade. Validade, na realidade, é a obediência ao fato de que a norma 1 seja jurídica porque criada por uma norma 2, e essa norma 2 é jurídica porque criada por uma norma 3, e assim sucessivamente. Isso estabelece aquilo que a gente costuma chamar de pirâmide de Kelsen, ou pirâmide normativa. Ou seja, há um escalonamento hierárquico entre normas, de modo que se a norma inferior contraria a anterior, como é dogma do positivismo, ela deve ser eliminada. Claro, mas vocês vão me perguntar, qual é a norma mais importante? Kelsen responde, a Constituição. Não há norma positiva legislada anterior à Constituição. Então peraí. Se a Constituição, ela valida, ela cria a norma posterior, que cria a norma posterior e cria a norma posterior, pergunta, quem cria a Constituição? Kelsen, com muita tranquilidade, nos responde, existe uma norma hipotética fundamental. Essa norma ela é hipotética porque ela não é positiva. Ela não foi criada por um legislador. Ela é lógica, ela é pensada. Ela precisa existir para que a pirâmide seja fechada. E ela não está na pirâmide. Por isso, muito cuidado. Alguns autores, apressadamente, equivocadamente, falam que a norma hipotética fundamental é a Constituição. Isso não é verdade. A Constituição é apenas uma das normas que compõem essa pirâmide. A norma hipotética fundamental está além, acima, sem tocar a pirâmide. E essa norma é norma. Como toda norma, ela tem um comando e ela tem uma sanção. O comando da norma hipotética fundamental é a Constituição deve ser obedecida. A sanção se chama inconstitucionalidade. Invalidade de qualquer norma que contraria a Constituição. Nesse momento, Kelsen estabeleceu no plano abstrato um mapa das normas jurídicas existentes e um critério, o critério da validade, que permite então separar o que é direito do que não é. Kelsen, entretanto, acrescenta a essa pirâmide um novo conceito, o conceito de eficácia. Eficácia é a possibilidade de uma norma jurídica gerar efeitos. É a possibilidade da sanção, da coação de uma norma vir a ser aplicada. Kelsen diz para nós, uma norma que não tem aplicação, uma norma que não tem a sua sanção aplicada, ela não é norma jurídica, ela é moral, como Kant havia imaginado. Tal como Kant, Kelsen concorda, é a sanção que dá a coercibilidade, a vinculabilidade, a obrigatoriedade a uma norma jurídica. Uma norma jurídica, consequentemente, sem sanção, sem punição, não é jurídico, é direito. É como se ela desnaturasse e escorresse para fora da pirâmide. Kelsen então diz, para que uma norma seja válida, ela também tem que ser eficaz. E para que uma norma seja eficaz, ela tem que ser vigente. Ela tem que estar autorizada pelas normas jurídicas anteriores a produzir o seu efeito. Nesse momento, Kelsen cria o mapa do sistema jurídico. O problema, por outro lado, é a interpretação do direito. Kelsen não acredita, como, por exemplo, acreditava a exegese, ou como acreditava a escola histórica, ou os filósofos hermeneutas, Schleiermacher e Dilthey, que haviam métodos de interpretação que me conduziriam a uma interpretação científica. Kelsen desmascara para nós a ideia de que, na realidade,
Todo ato de aplicação do direito traz em si um ato político e um ato de vontade. Kelsen diz então, precisamos separar o intérprete autêntico do intérprete não autêntico. Mas como opera essa diferenciação? Kelsen diz, há uma divisão de funções. Entretanto, Kelsen vai produzir duas versões da sua teoria pura do direito. Na primeira versão, Kelsen diz para nós, o intérprete não autêntico é todo aplicador não oficial do direito. Não é apenas o juiz, o intérprete autêntico, então. Um fiscal, o legislador, um governador, um prefeito, um presidente, ele é intérprete autêntico do direito. Ele aplica a sanção jurídica e logo ele dá conteúdo para o direito. O intérprete não autêntico é todo mundo. É um professor universitário, é um grupo de amigos que no boteco comenta uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre o caso Mensalão ou alguma coisa do gênero, e qualquer um que não tem poder para fazer a sua vontade ou a sua interpretação vinculante. Tudo bem, mas qual a função então desse palpiteiro que seria a interpretação não autêntica? Para Kelsen, o intérprete não autêntico, o estudioso, cientista, ele tem uma função. Ele vai criar uma moldura das possíveis interpretações do direito. Kelsen dirá para nós que o intérprete não autêntico, ele diz, mapeia, sem colocar a sua vontade, quais interpretações de uma norma são ao mesmo tempo válidas, vigentes e eficazes. Supostamente, na primeira versão da teoria pura do direito, o intérprete não autêntico deverá utilizar essas interpretações. Ou seja, as interpretações no quadro que são válidas, que são vigentes e que são, consequentemente, eficazes. Ele estaria proibido de decidir para fora dessa moldura. Contudo, na sua segunda versão, Kelsen exatamente repensa o problema e repensa o problema da discricionariedade judicial contra o próprio direito. Kelsen dirá, então, nada impede que um juiz, por exemplo, aplique uma norma inconstitucional ou interprete uma norma de maneira inconstitucional. Como nós vamos resolver? Temos a figura do recurso. Se ele agiu de maneira inconstitucional, o segundo juiz, hierarquicamente acima, um tribunal, deveria, consequentemente, consertar essa anomalia. Mas fica um problema. E o se quem comete essa atrocidade jurídica é o mais alto tribunal? É a Corte Alemã, é a Suprema Corte Norte-Americana, é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Kelsen imagina que diante dessa situação não tem conserto e reconhece, abre as portas para a discricionariedade judicial. Ele diz, nada impede o trabalho dos juízes desobedecerem à lei. Quando Kelsen toma essa constatação na realidade, ele passa a abrir para uma nova tradição do direito que vai ser conhecida como realismo jurídico. O realismo jurídico ele tem matriz tanto europeia quanto nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos o seu grande defensor é um juiz da Suprema Corte norte-americana chamado Oliver Wendell Holmes, e lá na Europa serão Kantorowski e Ross as suas grandes cabeças. O realismo jurídico é uma versão totalmente relativista. Ela diz para nós que na realidade ninguém tem direito a nada, que não existe direito, que tudo é fruto da autoridade e da vontade dos juízes. O Oliver Wendell Holmes, inclusive, decidiu um caso na Suprema Corte com uma nota de pé de página dizendo o seguinte: o direito nada mais é do que aquilo que o juiz comeu no café da manhã. Se ele está de bom humor, dizia Holmes, eu decido de um jeito. Se eu estou de mau humor, eu decido o mesmo caso, totalmente diferente. O realismo jurídico é uma tentativa de oposição ao positivismo. O realismo jurídico nega o positivismo jurídico a partir da constatação do Kelsen. Entretanto, ele é uma versão cética para a ideia de que existe uma interpretação correta no direito. Holmes
e Rawls ou Kantorovsky dirão para nós o seguinte: o direito é um discurso de autoridade. Direito todo mundo decide do jeito que quiser e quem tem mais poder impõe a sua decisão. Percebam que o realismo jurídico, então, ele relativiza tanto os direitos e a legislação que não existe prévios direitos. Ou seja, a lei, dirá Rawls, é só uma bússola de interpretação do juiz. Se ele, inclusive, não quiser compartilhar desse sentido normativo, ele decide do jeito que a sua consciência mandar. Meus caríssimos, o realismo jurídico, então, ele vai nos levar a uma seara extremamente problemática. Ou seja, ele denunciará uma crise de legitimidade do direito. E é por causa dessa crise que o pós-positivismo vai se desenvolver. Esse pós-positivismo, ele vai exatamente resgatar os princípios jurídicos para combater a discricionariedade denunciada por Kelsen e defendida pelo realismo jurídico.